Olá pessoal, mais um vídeo, mais uma resenha de livro para vocês. Esse livro ele ficou bem famoso no Brasil depois que o filme baseado nele foi lançado. O filme é de 2007, o livro é de 1997, né? Então depois que o filme foi lançado, as editoras aproveitaram depois para lançar o livro, para faturar em cima do filme. É um livro muito interessante, não é um livro de ficção, é uma biografia. Agora é uma biografia muito especial. Aqui eu vou mostrar para vocês. O Escafandro e a Borboleta, Jean-Dominique Bauby. É francês, se fala Bauby. Tá? É um livro de 130 páginas. Jean-Dominique Bauby era o editor-chefe da revista Elle, da França. Provavelmente a revista mais importante da França, uma revista de moda e de badalação da França. Era um editor muito importante, provavelmente o editor mais importante da revista mais importante da França, vamos dizer assim. E ele era um jornalista de muito sucesso, obviamente, que aos 43 anos de idade, levando os filhos para um passeio, sofreu um AVC. Ele sofreu um AVC, entrou em coma, ficou um tempo em coma, e quando ele retornou com uma doença chamada Locked-in Syndrome. Então, literalmente, é a síndrome de trancado em si mesmo, né? A pessoa ele não tinha movimento de nada, não conseguia movimentar nada, ele precisava de aparelho para se alimentar, aparelho para respirar, para tudo. Ficou praticamente, só não se transformou num vegetal porque o cérebro funcionava, né? Funcionava o cérebro e funcionavam os dois olhos. A diferença é que o olho direito, a pálpebra não funcionava, só o esquerdo funcionava o olho e funcionava a musculatura da pálpebra, o esquerdo, né? Então ele conseguia abrir e fechar, e o direito não. Então os médicos resolveram lacrar, tapar o olho direito, porque se você não consegue piscar, você não consegue lubrificar, então esse olho vai ser danificado. Ele vai se danificar durante o tempo. Então ele ficou dentro, o cérebro funcionando, né? Mas o único contato com o mundo exterior era o olho esquerdo, que ele conseguia piscar. Então, ele ficou no hospital, estava no hospital e ele desenvolveu, como o cérebro dele funcionava muito bem ainda, ele desenvolveu uma maneira, através de uma enfermeira, né, que vinha todos os dias, de se comunicar com o mundo exterior através das piscadas. Então, uma piscada era sim, duas piscadas era não, esse tipo de coisa. E ele conseguiu escrever esse livro com um olho, só com o olho esquerdo. Então, a enfermeira passava, ia dando todas as letras do alfabeto, a hora que chegava na letra que ele queria, ele piscava. Ela anotava. Então, esse processo durou semanas e ele conseguiu escrever um livro de memórias da vida dele, contando como é que era a vida dele antes, na infância, no trabalho. Ele tem 2 filhos, com os filhos e tudo mais. Ele conseguiu contar, fazer a biografia dele, mesmo estando praticamente completamente imóvel, né? Só com o olho esquerdo. E deu esse livro aqui de 130 páginas. É muito interessante, né? Obviamente, é uma história de vida muito. A maioria das pessoas, se você ficasse totalmente imobilizado, só com um olho funcionando, que você podia piscar e olhar e piscar, provavelmente a maioria se entregaria, né? E ele não se entregou, ele ainda quis deixar deixar uma biografia para a posteridade, né? Porque ele já sabia que ele não ia durar muito tempo, e tanto que não durou, né? Isso foi em 95 e ele perdeu 27 quilos durante as primeiras semanas dessa síndrome. E em 97, quando o livro foi lançado, 10 dias depois que o livro foi lançado, ele faleceu vítima de uma pneumonia. Quem fica praticamente sem movimentos, a tendência a ter outras doenças e a degenerar a saúde é muito grande, né? Então ele acabou morrendo
com 45 anos, em 97. Então o livro é isso, o livro conta a história dele, ele narra a história dele. O problema não é ele narrar a história dele, o problema é a maneira como, o que é bonito é a maneira como ele narrou a história dele com apenas um olho funcionando. O nome desse livro é Escafandra e a Borboleta, de 97. Em 2007 saiu o filme, que foi até badalado aqui no Brasil. Acho que a maioria que não leu o livro, pelo menos viu o filme, ou sabe da história. Então é uma história de superação do ser humano, né? Uma história muito bonita de superação do ser humano. E acho que o que eu tinha falado, eu não vou contar, obviamente, o que ele narrou na biografia, mas ele narrou isso, a infância, a vida dele até aquele momento onde ele estava bem com os filhos e de repente ele acordou trancado. A metáfora do título é essa, a sensação que ele está é dentro de um escafandro, porque ele está dentro de um corpo que ele não consegue mexer nada e ele consegue olhar só pelo olho, então é um escafandro, ele tá dentro do escafandro. E a borboleta seria a enfermeira que vai lá todos os dias para anotar as, anotar as letras que ele escreve para formar o livro, né? Formar palavras, frases e dar sentido para um livro. É muito interessante. O filme também é muito interessante, mostra algumas cenas já ele totalmente paralisado, com os filhos na praia, na cadeira de rodas, sempre tem alguém que leva, né? E como ele viveu os últimos dias dele. Você sai do topo, né? De repente a vida é muito estranha, né? A nossa vida é muito frágil, né? A gente às vezes está no topo do mundo, você está no topo da tua carreira, você não tem para onde subir mais. Você está no mundo das celebridades, é um cara poderoso, querido por todo mundo, tem lá seus filhos, sua família, e aí do nada um AVC simplesmente acaba com tudo, né? E é uma coisa que ele tinha 43 anos. AVC não tem idade, né? Pode ser com 20 anos, com 40, com 60. Bateu e aí, dependendo do grau de gravidade, né? E de como do que é afetado com esse AVC, você pode não ter praticamente sequela nenhuma, como muita gente tem AVC e não tem sequela nenhuma, ou você pode ficar completamente paralisado e basicamente esperando a morte, né? Porque é o que sobrou. Então é um livro interessante. Quem tiver interesse, é um livro de 130 páginas, ó, curtinho. Editora Martins Fontes. Tá? Esse aqui eu comprei 0 km também. Então é uma indicação de livro. Eu acho que a primeira indicação dessa semana que não é ficção. Todas as outras 4 foram livros de ficção. Esse aqui é uma biografia muito interessante, uma lição de vida, né, pra gente. Então é isso. Esse vídeo ficou curtinho porque o livro é curto também e eu não tenho muito o que dizer do roteiro, né? Mas dizer só como ele foi escrito e um pouco da vida dele. Ele não era um escritor, não tinha obras publicadas antes, era só um jornalista que era editor de uma revista. Então não tenho muito o que falar do autor. Esse canal é um canal que eu apresento resenhas de livros e divulgo o meu trabalho de aulas particulares e palestras literárias. Se alguém tiver interesse, basta, meu contato está aqui embaixo, basta escrever para mim. Se gostou do vídeo, dedinho para cima, se não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no canal para ser alertado pelo YouTube toda vez que tiver um vídeo novo, tem algum local aí que está inscrever-se no canal, não paga nada. E é isso. Comentários, dúvidas, sugestões, escrevam nos comentários do vídeo, no YouTube, no link no Facebook. E é isso. Então, uma saudação para vocês.